Sejam muito bem-vindos ao podcast Terapia a Bordo. Eu sou a doutora Clarice Pérez. E eu sou Marina Guedes. Embarque com a gente nesse projeto. Feito especialmente para promover a saúde mental. Bom dia! Bem-vindos a mais um Terapia a Bordo. Bom dia, Marina! Oi, Clarice. Oi, ouvinte. Bom dia, boa noite aqui da Itália. Sejam todos novamente super bem-vindos aqui a mais um episódio do nosso Terapia a Bordo. Diga lá, Clarice. Então, como a gente está a bordo, né? Tá todo mundo vendo. Agora acabou de passar um barco aqui, estão balançando. Mas é isso aí. Balançamos aqui, mas não caímos, não afundamos. Esse barco aqui é maravilhoso. Hoje tá friozinho, inverno para a Itália, para a Marina e para mim. Mas a gente está trazendo só coisas boas para vocês. A gente está trazendo terapia. A gente está trazendo alívio, que é o que a gente busca, né? O que as pessoas buscam na terapia. E nós estamos... Hoje o nosso tema vai ser um tema bastante buscado na terapia, bastante falado socialmente. Então a gente vai estar dando esse gancho social que é importante, né? E vamos falar dele. E vamos falar de depressão e ansiedade. É isso, Marina? É isso mesmo, Clarice. E seria super legal te ouvir. Clarice, a gente imagina que na sua prática, né, na clínica diária que você tem aí nos Estados Unidos, com pacientes ou então com os alunos da universidade, essas temáticas da depressão e ansiedade são muito comuns. Que contexto você pode nos dar nesse sentido? Como é que tem sido essa abordagem para você como profissional? Bom, eu queria, primeiro, antes de tudo, eu queria agradecer a todo mundo que está nos assistindo, às pessoas que já estão se comunicando, meus pacientes que estão mandando fotos para mim, assistindo Terapia a Bordo. É tão legal. Eu aprendi muito cedo com os meus maestros que se a gente chegar na vida de uma pessoa já valeu a pena, né? Então, todo esse nosso preparo, né, que a gente estava conversando antes aqui, Marina, que não é fácil, porque eu sou amadora, a Marina é uma profissional, jornalista, mas em toda essa técnica de filmagem, como é legal você chegar na vida das pessoas, importante, né? É para isso que a gente está fazendo o Terapia a Bordo para vocês. Trazendo saúde mental para vocês, acessível, né? Tá aí no YouTube, no Spotify, acessem, botem like, compartilhem, nos apoiem. A gente tá fazendo uma coisa bem legal aqui e as pessoas estão dando um retorno super positivo para mim e eu tô bem feliz. Então, muito obrigado a todos, não vou esquecer de ninguém. Obrigado também ao nosso apoiador, Rai Brasil Supermarket, que é o melhor supermercado para mim e para muitas pessoas da comunidade brasileira aqui de South Bay, da Califórnia. Então, muito obrigado. Acredita, né, nesse nosso projeto e também é uma alegria para a gente. Eu queria falar, respondendo o que tu está me perguntando, palavras-chave que eu escolhi para hoje, para a gente falar em depressão e ansiedade, sobre, como eu já falei, o alívio, né, que as pessoas buscam, que nós todos buscamos na terapia, né, o alívio da dor, do sofrimento, de uma situação que tu não consegue ver a solução, né, ou obviamente, que está comprometendo a tua saúde, né. E então, como é importante a nossa saúde, né? Hoje meus amigos médicos vão querer brigar comigo, mas meus bons amigos médicos não vão, eles vão me apoiar nisso. Na cultura oriental, na filosofia oriental, bem no início, né, da profissão médica, o médico só era pago depois que o paciente estava curado. Olha que maravilha, né? A gente perdeu isso socialmente na nossa comunidade. Eu estou falando daqui desde os Estados Unidos, onde a coisa mais importante dessa sociedade é o dinheiro, né? Não é a vida, é o dinheiro. Então é bom a gente saber de que comunidade a gente está, nosso ambiente, né? Que nós falamos ontem da importância, ou no episódio anterior,
da importância do nosso ambiente, qual a comunidade que você vive, que você está inserido, a importância da autoconsciência, né, de nós mesmos, que esse canal vai estar sempre relembrando, o nosso podcast vai estar sempre relembrando a importância da gente nos autoconhecer, né? Então, tudo aqui no canal, tudo aqui no Terapia a Bordo é intencional em prol da saúde, né? Então, como é importante, a gente vai estar dando importância para aquilo que é importante para a nossa saúde mental. E uma das coisas muito importantes quando a gente fala também em depressão e ansiedade é a comunidade. Nós somos seres intrinsecamente sociais, né, o ser humano. Então, tudo isso, todos esses, digamos assim, essas abordagens fazem parte do nosso ser, de quem nós somos, onde estamos inseridos. Falamos no episódio anterior o que comemos, o que fazemos, o que lemos, o que consumimos, né? E com todos os nossos sentidos, isso vai afetar diretamente o nosso cérebro, o nosso corpo, o nosso psique e a nossa alma, né? O nosso espírito. Então, o que é depressão? Né? Se a gente falando assim, genericamente ou simplificando, porque aqui também o Terapia a Bordo é para simplificar, né, toda essa vasta teoria, né, da saúde mental, dos transtornos mentais, de um manual que eu trouxe aqui. Eu vou mostrar para vocês o meu manual, né, onde estão todas o manual que nos guia sobre os transtornos, as doenças mentais, o manual internacional, né, usado por todo o profissional que trabalha com saúde mental. Então, a depressão, a gente está falando de uma alteração, de uma desregulação do nosso estado de ânimo. A ansiedade também. Então, eu vou mostrar aqui, que eu estou aqui mostrar para vocês o meu. Esse é um guia dos critérios diagnósticos. Ele tá bem, é um guia bem pequenininho, é um livrinho pequenininho, tá cheio de anotações, eu uso bastante, porque o original, ele é muito grande e pesado, então fica na clínica, fica no hospital, a gente não anda com ele, mas eu tenho aqui um resumo que é o DSM-5, tá? Que é justamente esse guia de diagnóstico da saúde mental internacional, onde todos seguiam por aqui, e é exatamente a importância, Marina, da gente, de todos nós. Porque buscar o profissional, que nós também falamos a importância de você buscar um profissional para cada situação da sua vida, mas principalmente em situação de transtornos mentais, porque esse profissional, ele vai dar para você um diagnóstico dentro dos critérios, né? Tem uns critérios que a gente vai estar comentando hoje aqui também, que são fundamentais para oferecer um bom diagnóstico. Então, não é um achismo, não é um talvez sim, talvez não. Sim que tem suspeitas, porque no caso eu, psicólogo ou um psiquiatra, tem que conhecer melhor o paciente, a sua história, e por isso a terapia. Mas existem uns critérios, né? Então, a gente vai estar falando sobre eles. Maravilha, Clarice. Enquanto você falava, eu me lembrei de acho que deve ser frequente, várias pessoas, imagino que vão poder compartilhar comigo essa opinião. Você já conhece alguém, ou, né, já deve ter passado por uma situação de conhecer alguém que estava triste, e aí ela fala, eu tô com depressão, eu tô deprimida. Como é que a gente pode saber se aquele momento realmente é uma tristeza passageira ou se é efetivamente uma depressão? Quais são, assim, alguns sinais que a gente pode ficar esclarecida no sentido de aprender? Como é que dá para diferenciar, para não ficar naquela coisa que você falou agora, né, achismo? Quais são alguns indicativos dessa condição, Clarice? Bom, você vai procurar um profissional como eu quando você tem algum problema, né, que está realmente
sendo negativo, né? Tendo um resultado negativo na sua vida pessoal, na sua vida profissional, nas suas relações. Então é aí onde, quando alguma coisa não está funcionando bem, ou no caso de criança e adolescente, o primeiro alerta que a gente fala, red flag, vem da escola, dos professores. Se você é um adulto, vai vir das suas relações sentimentais, vai vir em crises, né? Normalmente aparecem com as crises, alguma coisa que ela está overwhelmed, que está sobrecarregando você, né, e dificultando a tua vida a ponto de que você não tem um controle. Se a gente está falando de depressão e ansiedade, estamos falando de 2 transtornos que eles podem ser considerados leve, moderado e grave. Né? Então tem que considerar uma série de características, né, da sua vida, o que está acontecendo. Eu chamo que quando o paciente vem até a mim pela primeira vez, eu vou purificando o teu diagnóstico, né? Porque, obviamente, eu sendo especialista em transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, autismo, é o que a maioria dos meus pacientes me procuram para. Mas aí a gente sabe também que os transtornos mentais, eu uso essa metáfora, é como uma terra fértil, né? Essa terra maravilhosa da Itália, que tudo que você planta dá, e dá coisa maravilhosa, comida de alta qualidade, é isso que é o nosso cérebro, né? A nossa psique, o nosso consciente, o nosso inconsciente, nós somos essa terra fértil. Então, quando você já tem um transtorno aí diagnosticado, normalmente é muito raro que venha sozinho, por exemplo, TDAH, o autismo. Então, é comum que a depressão e a ansiedade estejam como comorbidades, que a gente chama, né, comorbilidades, associadas a um transtorno. Então, claro, esse profissional vai ter que purificar esses sintomas que você está falando, vamos ver, como é que a gente fica alerta, né? O que está acontecendo para que eu busque um profissional, né? Que é essa tua pergunta original. Se você está tendo crises de cólera incontroláveis, você está muito irritado, muitas vezes no dia, na semana, quase todos os dias. Tem que ter, né, esses critérios que eu falei, ele tem um tempo que são de mais de 12 meses, ou seja, um ano que você realmente, né, não vai procurar depois de um ano, mas tem que ser uma coisa intensa, de que você está quase todos os dias, em diferentes contextos, você está apresentando esses sintomas, ou seja, contextos, se é criança e adolescente na escola, socialmente, nas suas interações, elas começam a diminuir, obviamente, na sua relação com o outro, casamento, namoro, amizades, na sua relação social também, falei, na sua relação no trabalho. Então, sentimentos de... Aí a gente está falando da depressão, do estado de ânimo, né? Que já está alterado. Quando a gente vai falar, por exemplo, aí tem umas divisões, a gente não vai estar dando aqui, porque a terapia a bordo não diagnostica, né? Ela dá informação e comparte experiências, a minha experiência clínica e como pesquisadora do cérebro. Então, a gente está compartilhando experiências, mas quando você tem uma depressão maior, então você tem desesperança, você tem uma profunda tristeza, um vazio, você não tem vontade, né? Que a gente não tem vontade de acordar, você não tem vontade de comer, você não tem vontade de viver, você não tem interesse, falta interesse nas coisas que você normalmente tem interesse nas pessoas, nas situações. Existe situação de perda de peso ou de ganho de peso, né? Você começa a comer muito, você começa a comer pouco, os extremos, né? Aumento extremos de comportamentos. Insônia, obviamente o sono fundamental para a nossa saúde, então você é afetado o seu sono, cansaço, sem energia, discapacidade mental, você não consegue pensar bem, ter boas ideias, você não consegue levar a sua vida, né, de uma maneira saudável, ou seja, totalmente oprimindo, né? A depressão oprime o seu ânimo
altera, né, o seu ânimo. Respondi, Marina? Com certeza, foi além, foi além. É muito legal te ouvir, é muito esclarecedor te ouvir, porque eu imagino que vai ajudar muita gente que nos ouvir aqui no Terapia a Bordo. Clarice, sobre aquele momento que a gente falou no podcast passado, sobre a alimentação, né? A importância de você seguir uma alimentação equilibrada, nutritiva. Como é que isso pode ajudar também no contexto da depressão e da ansiedade? Perfeito. A gente falou fundamental, né? O seu combustível, né? Do que você está colocando para dentro também, né? No que você está ingerindo, toda a nossa necessidade, né? De metabolizar tudo que a gente coloca para dentro, né? Então, se a gente está botando coisas tóxicas, que é importante quando a gente faz um diagnóstico de depressão e de ansiedade, a importância, né, de quais são os hábitos desse paciente. Eu preciso saber o que você está fazendo da sua vida, o que você está comendo, o que esporte você está praticando, o que você fez antes, né, na sua vida, o que você está fazendo, que relações você mantém. Então, é uma proposta de terapia integral do teu ser, né, sem deixar nada descoberto. Porque nós somos seres integrais, né? E a doença mental é uma desintegralização do nosso ser. Então a gente vai integrar aqui nesse podcast o teu ser, né? Integrar o teu ser para que tu também tenha saúde mental, né? Então, quando eu falo em purificar esse diagnóstico, eu preciso saber diferenciar na persistência desses características, sintomas que eu falei agora e comentamos juntas. Se você usa drogas, se você está tendo, por exemplo, se você perdeu alguém da sua família recentemente, morreu a perda, né, o duelo, o luto que a gente chama. Se você tem problemas médicos, se você tem disforia, no caso das mulheres, né, na menstruação, que é extremamente importante, né? As suas disfuncionalidades hormonais para a mulher, para o homem, extremamente importante. Então, todas essas questões físicas, elas precisam ser analisadas antes de eu dar um diagnóstico. Então, por isso é importante de um médico, como a gente falou anteriormente, e outros profissionais trabalharem comigo, porque eu preciso desse check-up, né? Você tem que checar a sua saúde física. E isso conta com a alimentação que você está comendo, se você está sobrepeso, se você está abaixo do peso. Tudo isso é fundamental para um bom diagnóstico de depressão e ansiedade. Vai me dizendo aí se eu estou respondendo a tua pergunta. Não, tá sim. Eu tô só... Porque o Diego tá fazendo um barulho aqui embaixo, eu tô um pouco preocupada com a interferência do áudio, mas acho que vai dar certo. Importa. O marido, a gente... Welcome to everyone. No Terapia Bordo. Marido fazendo barulho, criança, meu gato pulando aqui pra cima e pra baixo, a Oxa, minha gata. Isso faz parte da vida. Parte, tá? Não esquece. Isso é parte da vida e isso é parte, Marina, da nossa flexibilidade. Eu queria comentar isso também, né? Que a gente fala da saúde mental, a nossa flexibilidade mental, nossa flexibilidade neural, porque o nosso cérebro é impressionante, incrível, tem os recursos de bilhões de conexões, que a gente, se por exemplo se alimenta mal, não usa mal esses recursos. Se a gente se alimenta bem, obviamente usa muito bem esses recursos neurais, e se a gente, isso nos torna mais flexíveis. Então nos torna, por exemplo, como um bambu, né? Nos torna que a gente, ou como o meu barco, ele está aqui se movimentando para que ele não quebre. Se ele ficasse rígido, ele quebraria, né? Afundaria. Se for uma árvore que leva gerações para crescer, né? Às vezes com uma tempestade ela se derruba, quebra. Então isso também vale para a nossa saúde mental, né? A flexibilidade do teu ser. A gente conseguir fazer essa dança maravilhosa que se chama vida e que ela tá cheia de saúde, né? A vida não tá pedindo pra gente cuide de mim, né?
É isso? É isso mesmo. Você sabe que eu estava pensando, né? Esses dias eu fui fazer uma passeada de bicicleta. Fez um sol sensacional aqui, depois de vários dias de muita chuva. E aí eu peguei a bicicleta e fui dar uma passeada. Deu o dia inteiro, basicamente. Um friozinho bacana de 5 graus, luva, várias camadas. E aí eu fiquei pensando, né? Uma pergunta para te fazer, ou para os nossos ouvintes. O que você fez hoje em prol da sua saúde mental? Aí eu poderia falar, foi esse rolê de bicicleta, 60 quilômetros até uma abadia histórica do século VIII, que foi sensacional. Não levei musiquinha, acabei nem ouvindo nada de musiquinhas, deixei o ambiente natural preencher. Falar com você. Exato. Que maravilha. A natureza está falando com a gente constantemente, a gente só não está atento a escutar, né? Um dos grandes problemas da nossa sociedade é a falta de atenção, né? Mas enfim, maravilha. A gente vai estar dando aqui uma estratégia no final hoje. O que a gente vai fazer para nossa saúde mental quando a gente já começa o nosso dia, ou quando a gente termina o nosso dia, ou quando realmente a pressão do dia a dia requer, né, esse escape, essa fugida, esse andar de bicicleta, esse sair para correr, e o quanto, vamos falar do quanto é importante essa nossa química, né? Que no caso que eu trabalho tanto com o cérebro, os neurotransmissores, que é esse líquido que conecta uma neurona com a outra, né? Eles é que fazem essa festa de conexão, eles que são os que ajudam uma neurona a se conectar com a outra. E como tu consegue produzir isso de uma maneira incrível com essa tua andada de bicicleta, ou quando tu sai para dar uma caminhada, ou quando tu vai para academia malhar, ou quando tu vai nadar, ou todos os esportes que a gente pode praticar, quando tu sai para navegar, e quando você beneficia o seu corpo, a sua mente, o seu espírito, o seu ser, em todas as direções, em todas as perspectivas. Você se sente melhor, você começa a fazer 20 minutos de exercício, você já começa a ver a vida melhor, você é como botar o óculos que a gente falou no último episódio, você já começa a ver que tudo é lindo, que aquele problema não é tão grande, que aquela situação não é tão difícil. Ok, isso nós estamos falando por um cérebro que está se alimentando bem, que está praticando exercício, que está meditando, que está no presente, que está consciente. Mas a depressão te escapa tudo isso quando uma pessoa está deprimida. Tu não consegue nem pensar na possibilidade de pegar a tua bicicleta e sair para andar. Tu não tem mais essa funcionalidade química, inclusive, em começar a isso. Não tem uma perspectiva de um pensamento de que isso vai me fazer bem. Então, aí entra a diferença de uma opinião comum, estou deprimida, do que é realmente uma doença, um transtorno como a depressão. Isso é grave, né? É gravíssimo, como a ansiedade. Vamos falar um pouquinho da ansiedade, né? Como da ansiedade, que é o excesso do medo, o excesso do futuro. Eu já estou sofrendo, não consigo controlar a minha dor e meu sofrimento de uma coisa que nem sequer aconteceu. Né? Isso é ansiedade, é incontrolável. Não é a Marina com uma vida super saudável, que não tem depressão e ansiedade, sair e pegar sua bicicleta e ir passear, porque ela sabe que vai fazer bem, que ela está afim de dar um tempo, que adora fazer exercício, que somos navegadoras e adoramos estar na natureza. Não é isso que a gente está falando aqui hoje. A gente está falando de um transtorno que afeta todo o teu sistema, né? Todos os teus sistemas fisiológicos, biológicos, de ânimo, né? A tua ânima, a tua vida, né? Essa química não está se produzindo. E aí é onde eu tenho que saber por que não está se produzindo. Essa investigação que eu vou a fundo antes de dar o diagnóstico. Não simplesmente, não, tá depressivo, bora, vamos medicar. Não vai por aí. A terapia a bordo não está oferecendo isso. A terapia a bordo está oferecendo luz, está oferecendo conhecimento, está oferecendo você. Abre seus olhos, conheça você mesmo na sua dor, mesmo no seu transtorno.
Se dê a oportunidade também de autocura, é um compromisso, lembra? Nosso compromisso da terapia. Você tem que botar a sua parte, não sou só eu que vou dar a solução. Não é um remédio milagroso que não existe que vai dar a solução. Então, quando a gente fala em ansiedade, a gente está falando tudo isso. A gente está falando em ansiedade por separação, a gente está falando em fobia. São coisas que você não controla. A gente está falando em mutismo, quando você tem situações traumáticas que você não consegue mais se expressar através, né, de comunicação, por exemplo, da fala, não consegue se expressar. A gente está falando do pânico, né, pânico social, a agorafobia. A gente está falando generalizado, né? Uma ansiedade generalizada. Então, saber, usa drogas, não usa, fundamental. O que você come, não come, o que não está comendo, come muito, come pouco. Pratica esporte, não pratica esporte. Tem problemas, alguma perda agora, algum trauma que está acontecendo agora na sua vida? Perdeu um emprego de anos, quebrou sua vida financeira, aconteceu uma tragédia. Tudo isso é uma impressão no nosso psique, no nosso ser, né? Precisa ser tratado e analisado. Uma pessoa que tiver um conhecido, um filho, um irmão, um sobrinho, um neto, enfim, que perceba sinais relacionados à ansiedade ou à depressão, quais são as dicas que você pode dar, Clarice, para essa pessoa auxiliar ao seu ente querido a sair desse quadro preocupante? Primeira dica que eu dou, que ela parece que está aí, mas é preciso ser dito nesse momento, é o amor, né? Primeira dica. Amor, e com amor vem tudo que você pode fazer por aquela pessoa, né? Procurar o profissional, procurar alguém que vai te dar essas estratégias que você não está conseguindo ver, essas ferramentas que você não tem. Se eu vou consertar meu barco, você vai consertar, você construiu a sua linda casa aí na Itália, você precisou de ferramentas, você construiu com as suas próprias mãos, bom, difícil, né? Você precisa de ferramentas para isso. Então, para essa família, para essa pessoa que está tendo alguém que não consegue nem levantar da cama, por exemplo, que não consegue ir mais trabalhar, que não consegue mais ver cores, né? Vamos dizer assim, não vê mais cores em viver, porque sempre nós vamos estar evitando, primeiro, número 1, né, para todo o profissional que trabalha com pessoas, com o ser humano, é defender a sua vida. Então, se você está correndo o risco da vida e da sua vida, esse é o primeiro, é urgente, né? Você tem que fazer alguma coisa. Então, procurar esse profissional, né? Procura o seu médico, procura um terapeuta, um psicólogo, procura um psiquiatra, procura alguém que vai dar essas ferramentas para você repor a sua força, né? A sua saúde. Que saúde? Saúde é força, né? É dar uma chance para a sua plasticidade neural funcionar a seu favor, para você buscar recursos de minimizar esses sintomas da depressão e da ansiedade, que são incontroláveis, o paciente não consegue controlar. Não é algo que você, bom, então hoje eu vou estar bem, amanhã eu estou ansiosa. E depois da manhã eu estou depressiva, mas depois, 2 dias depois eu já estou bem. Isso não existe, não é? Não estamos falando disso, né? Apesar de que a gente fala, estou ansiosa, está depressiva essa pessoa, mas tem que tomar cuidado com essas nossas expressões. Então procure um profissional para ajudar e questione o profissional. É importante, questione por que você está me indicando isso, por que estou fazendo isso, porque, né, entenda o que está acontecendo com você. Não deixe tudo na mão do outro, a sua vida, te entrego aqui. Mas quando você tem um caso de depressão e ansiedade sérios, né, digamos assim, grave, moderado, grave, você entrega a sua vida a esse profissional. Então a importância, né, do tratamento imediato. E a medicação, nesse caso, depressão e ansiedade, é maravilhosa. Eu tenho que primeiro passo, eu tenho que tirar esse paciente dessa situação depressiva e de ansiedade que não controla. Então eu preciso ajudar que a química dele, né, comece a funcionar por si mesma melhor. Eu tenho que estimular, então a medicação entra aí, e se isso funcionar,
Não tem nenhum problema com a medicação, se ela funciona. Lembra, a gente conversou e vai estar falando sempre aqui no Terapia a Bordo. Se a medicação faz bem para você, tome. Se a medicação não faz, não tome. Mas se faz bem, tome. Não, aqui nós vamos botar conhecimento. Conhecimento é luz, conhecimento é consciência. Se a medicação faz bem, e tem muitas, e fazem, e protegem a sua vida, numa primeira instância de crise, de depressão e ansiedade, protege a vida do paciente. Eu preciso proteger a vida do paciente. E se eu tenho no mercado excelentes medicações para isso, é óbvio. Por que eu não vou usar? E deixando bem claro que a Clarice não está fazendo apologia à prática da medicação, né? Sempre é fundamental que a pessoa... Exatamente, não vai ser a pessoa que vai definir se ela vai ser medicada ou não, vai ser o profissional, né, o psiquiatra que vai definir. O psiquiatra e o médico. Exato. Que vão definir. Porque o meu primeiro livro, quando eu escrevi na Espanha, e depois eu escrevi no Brasil, ele fala sobre tudo que passou naquela época do meu doutorado na Espanha sobre a terapia alternativa. Eu sou a favor da terapia alternativa. Mas vamos lá, se você está se alimentando bem, se você está praticando esporte, se você está se cuidando do que você está consumindo, do que você está botando para dentro de você, as suas chances de que você tenha, obviamente, sempre tem as exceções, que você tenha depressão e ansiedade, elas são muito menores. Pode acontecer? Pode, mas são muito menores. E as terapias alternativas, elas são maravilhosas. Tem muitas, vamos falar delas no Terapia a Bordo, das terapias que a gente chama terapias alternativas. Mas para a depressão e a ansiedade, nos quadros que nós estamos comentando aqui, se você tem uma depressão e ansiedade leves, então nós já podemos entrar com terapia alternativa. E também podemos entrar com terapia alternativa em situações paralelo ao tratamento, né, com a medicina, com a medicação. Mas a gente tem que ter clareza da gravidade das situações da doença mental, né? É uma coisa que eu tenha um paciente psicótico que quer lesionar a si mesmo a ponto de correr risco de vida, primeiro a vida em primeiro lugar, e outra coisa que eu tenho um paciente com depressão leve ou ansiedade me procurando. Essa é a diferença. Quem vai dizer para você o que é leve e o que não é o profissional. Tem que confiar, né, nesse profissional, psicólogos, psiquiatras, médicos de família. Eu esqueci de comentar dos profissionais maravilhosos, neurólogos e neuropediatras também podem diagnosticar e medicar e dar tratamento. Você fez uma deixa super legal aí do fato de que a gente vai voltar a falar, né? Falar também sobre as terapias alternativas. E eu queria te pedir, Clarice, para dar aquela dica de leitura para reforçar o assunto que a gente falou hoje, né? Depressão e ansiedade. Qual é a sua dica de leitura nesse sentido? A minha dica de leitura é esse livro maravilhoso, Neuropsicologia dos Distúrbios Motores, que a minha amiga Raquel, que tem o meu terceiro, né, porque eu escrevi o terceiro livro com ela, que a gente fez de neuropsicologia, e ela me convidou para escrever um capítulo, mas também tem um capítulo maravilhoso nesse livro, que é de depressão. Então eu recomendo, tem vários assuntos. O meu capítulo é o terceiro, que eu falo sobre autismo, sobre o meu trabalho. Mas todos os profissionais, amigos queridos que eu conheço, alguns que estão nesse livro. Então esse livro eu recomendo, é a nossa recomendação aqui do Terapia a Bordo, Neuropsicologia dos Distúrbios Motores, pela Pearson, editora. E esse está em português, claro, a gente editou no Brasil. Brasil, maravilhoso. Saudades do verão. Verão, Brasil, verão. E a nossa estratégia, né? Nossa estratégia terapêutica para hoje. Temos algumas
Diz aí, Clarice, qual é então a estratégia terapêutica da semana? Manda ver. Para tudo que nós conversamos hoje, a resiliência, né, esse nosso poder interior, a nossa força de vontade, ela é fundamental no tratamento terapêutico, psicoterapêutico. Então, digamos que uma das ferramentas mais poderosas que não tem custo zero, só benefício é a meditação. É o mindfulness. Né? Eu prefiro meditação, que é mais amplo, mas mindfulness, que é você estar somente no aqui, no agora, no presente. Então eu vou ensinar uma técnica aqui rapidinha, você pode fazer de 1 a 3 minutos por dia e vai mudar a sua vida. Não é nada milagroso, não, mas faça e me conte. E se você fizer, eu sempre dou um desafio para os meus pacientes, se você fizer todos os dias essa meditação durante 40 dias, pode escrever para mim e para a Marina, a sua vida muda de uma maneira radical. É incrível. E é com uma respiração. Então a gente inspira. Bora, Marina, isso fazer comigo. Inspira tudo que tu puder, enche o peito, enche tudo que você puder dentro de você. Segura um pouquinho, uns segundos, e quando você soltar, você solta como se tivesse um canudinho na boca. Esse soltar com pressão, ele oxigena o teu cérebro instantaneamente, muito rápido, é quase instantaneamente. Então inspira tudo que pode, segura um pouquinho e solta com pressão. Quanto mais pressão você botar ao soltar esse ar, mais rápido você vai oxigenar seu cérebro. E aí você relaxa seu corpo, pés no chão, coluna reta, que eu tô na minha cadeira aqui náutica maravilhosa. Relaxa o seu corpo. Se você quiser botar uma mantinha por cima, ajuda na sua concentração, porque a pele é o nosso maior órgão, né, do ser humano, do corpo. Então você está protegendo ele, ele dá uma sensação de essa mantinha em cima, ela mais que nada é para que você foque a sua atenção. E aí você relaxa, fecha os olhos e fique aí 1 minuto nesse silêncio. Olha que maravilha, Marina. A Marina lá, a Marina aqui. E desse time off para você, desse break para você, para o seu cérebro, para o seu ser. Deixa essa vida maravilhosa falar com você, né? De se comunicar contigo, te ajudar nessa tua recuperação mental. Então esse é o desafio estratégico do Terapia a Bordo hoje. Medite 1 a 3 minutos com essa técnica simples de respiração por 40 dias, que você vai, já nos dirá o resultado. Boa, Clarice, maravilha. E eu vou reforçar o convite para os nossos ouvintes interagirem com a gente. Deixa uma frase, um comentário, uma dúvida, uma sugestão para a Clarice através do Instagram, @completa aí, Clarice, qual é o Instagram, por favor? Clarice Pérez, Clarice é com C no final, Pérez com S, PHD. Deixa lá a sua sugestão, o que você quer ouvir aqui no Terapia a Bordo. Interage com a gente pelo Instagram da Clarice ou então pelas perguntinhas lá na plataforma. Se você ouvir a gente pelo Spotify, tem aquele espaço. O que você achou desse episódio? Manda o seu recado que a gente vai ter muito, muito prazer em responder. É isso aí, Marina, muito obrigada. É um prazer sempre estar contigo, com todos vocês. É uma alegria. Eu mando só maravilhosas vibrações para todos vocês. Muito obrigada. Agradeço também. Até breve. Tchau. Bom dia, buongiorno. Buongiorno. Escuta? Perfeitamente. Câmbio.
Peraí, deixa eu só aumentar um pouquinho. Aí, agora eu te escuto melhor. Coloquei no Viva Voz. Ótimo. Aqui nos bastidores do Terapia a Bordo, eu já estou gravando, porque eu quero fazer uma mini ressalva aqui do meu amadorismo. Por quê? O que aconteceu? De que nós estamos fazendo isso aqui com amor, obviamente, com dedicação, mas que tudo é uma aprendizagem, né? Uma descoberta, um desafio, né? Constante, botar a imagem certa, a posição, a cor, o que é melhor, o som, tudo, né? Toda a programação, toda a organização, tudo isso dá trabalho. Eu tô valorizando muito os profissionais da área audiovisual. Não, é verdade, tá mesmo. Mas eu achei muito legal o último episódio. Puta, achei super legal, gostei pra caramba. Ficou, tá ficando. A arte faz a prática faz o maestro, né? Aí a gente vai, uma hora a gente vai ficar boa. Bom, temos companhia aqui, tem as minhas amigas gaviotas estão aqui pelo lado, conversando com a gente. E tu, tudo bem? Como que está a Itália, Bela, Itália? Sim, hoje tava um tempinho de inverno total aqui, mas continua bela, sempre bela. Oh, sempre bela, maravilhosa. Bela, tu tá sendo boa, maravilhosa. Em abril, vamos estar juntas na Itália, fazendo terapia a bordo. Yeah! Você falou que você vem pra Assis, é isso? É, eu vou pra Assis. Pra Assis, né? Aham. Mas vou dar uma volta, né? Vou pra Florence. E quero ir, talvez vá a Piemonte. Vou dar uma passeada pelo norte. Legal. Então a gente vai fazer a terapia a bordo para vocês da Itália. Esse canal aqui, esse podcast é internacional. Vocês estão brincando com a gente. Tá inspirada hoje, hein? Opa, que beleza! Eu vou só dar um alô pro Denison aqui. Denison, valeu pelo episódio 3, super legal. Sim, adoramos. A gente vai gravar hoje. Exato, a gente vai gravar hoje aqui o episódio 4, que o tema vai ser depressão e ansiedade. Para ir ao ar agora no domingo, dia 21 de janeiro. Beleza, Clarice, quando quiser. Beleza. Então, peraí.